Oi, hoje é a resenha do conto Verão, escrito por Júlio Cortázar, aqui da sua coletânea Octaedro, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Ao entardecer, Florencio desceu com a menina até a cabana, seguindo o caminho cheio de buracos e pedras soltas que só Mariano e Zuma tinham coragem de enfrentar com o jipe. Zuma abriu-lhes a porta, e pareceu a Florencio que tinha os olhos de quem descascava cebolas. Mariano veio do outro quarto, mandou-os entrar, mas Florencio só queria lhe pedir que tomasse conta da menina até a manhã seguinte, porque precisava ir à costa por causa de um assunto urgente e na cidade não havia ninguém a quem pedir o favor. Assim começa Verão, escrito por Júlio Cortázar, que obviamente conta a história deste casal, Mariano e Zuma. E claro, esse pequeno favor que eles estão fazendo a Florencio, que é cuidar da sua menininha. Que aliás, a gente não fica sabendo exatamente qual é a idade dela, mas dá para perceber sim que é uma garotinha bem pequena, que ainda tem, claro, comportamento de criança, então não tem como incomodar muito o casal. Ou talvez tenha, porque logo em seguida, a entrada da menina, a gente já percebe que esse casal aqui é um pouquinho distante. Um com o outro, realmente há uma situação assim de distância. Na verdade, esse casal, Mariano e Zuma, estão numa casa de verão. Aliás, por causa disso que chama-se esse conto justamente Verão. Sim, eles estão, aliás, quase terminando já a temporada de verão, estão quase para voltar para sua casa lá na cidade e voltar à rotina que eles têm por lá. Que também, a gente também descobre depois de alguns parágrafos, que é praticamente a mesma coisa. Eles mantêm uma certa distância um para com o outro da mesma maneira. Só que aqui na casa de verão parece que reina mais o silêncio. Talvez lá na casa principal reine mais a indiferença. Aqui, digamos que eles ainda conseguem conversar um pouquinho, mas por questões assim domésticas. Só que essas questões exatamente do lar são bem repetitivas. Todo dia acontece a mesma coisa. E claro, apenas uma outra coisa meio que interfere nisso, como por exemplo a visita do carteiro. Pois é, mas agora temos uma grande de uma diferença, né? Um grande de um importúnio, que é exatamente a menininha do Florencio. Agora, será que a presença dela, essa figura completamente, digamos assim, inocente, pueril, simples, será que faz com que esse casal vá mudar suas atitudes? Sim ou não? Bom, é claro que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de ler esse conto pra lá de interessante desse escritor argentino. Minha avaliação do texto. Com certeza, assim que a gente começa a leitura aqui desse conto, a gente tem a impressão que temos aqui aquela coisa tradicional, né? Que é a rotina exatamente de personagens protagonistas da história da vez. E realmente, no comecinho a gente pensa, puxa, temos aqui uma história tradicional e ficamos na expectativa de qual será aquela coisa que vai despertar com que os personagens caiam numa situação conflitante e que aí sim eles possam evoluir. Claro, né? A primeira apresentação que nos dá pra gente, o Júlio Cortázar, é exatamente essa presença inusitada dessa menininha, né? Aquele ser pueril, como eu coloquei ali no comecinho do vídeo. E claro, quando a gente percebe que esse casal está completamente distante um para com o outro, aquele silêncio que reina, claro, ainda tem as questões das rotinas domésticas, a gente pensa, puxa, essa menininha aqui vai causar, vai estragar tudo, todo o clima de conforto que esses dois têm, quer dizer, conforto no isolamento de cada um no seu canto. Mas na verdade depois, sem demorar muitos parágrafos, a gente percebe que não, na verdade a menininha ela não chega a atrapalhar nada do que está existindo ali. No máximo, ela atrapalha durante alguns minutos, digamos assim. Mas ela não provoca uma transformação que realmente, tipo, deixe o dia completamente diferente. Sim, na verdade, a presença da menina quase que não afeta. Talvez no máximo que a gente possa perceber é que tanto a Zelma quanto o Mariano, eles ficam felizes da presença daquela garotinha ali por perto. Aquela coisa de sempre uma criança é uma coisa fofa. E não há como um adulto que olhe para uma criança que realmente não traz nenhum desconforto, todo mundo fica encantado, né? Fica aquela coisa, que gracinha. É sempre assim. E no caso aqui da menininha, é exatamente isso que acontece. Os dois ficam, digamos assim, encantados. E aí a gente começa até a viajar na maionese pensando, poxa, tá aí, né? Esse
essa dupla, essas duas pessoas que vivem juntas, a gente também nem sabe quanto tempo que existe esse casamento, mas a gente sabe, acredita que a presença dessa menininha vai despertar talvez aqueles sentimentos dos dois de terem filhos. Só que na verdade isso também não fica evidente no texto. Talvez eles até pensem o personagem, mas o narrador não consegue trazer isso pra gente. Agora uma questão que a gente pode falar a respeito também da escrita aqui do Julio Cortázar. A maneira que ele compõe esse texto aqui é bem diferente do que ele fez nos contos anteriores que a gente viu aqui no comecinho desse livro. Aliás, estamos chegando exatamente na metade, né? São 8 contos aqui presentes numa coletânea intitulada, claro, Octaedro tem que ter 8 pequenas histórias. Mas enfim, é a primeira vez que a gente percebe uma mudança realmente interessante no modo de construir a história, de apresentar pra gente essa nova narrativa. E sim, o texto aqui ele é bem compacto. Os diálogos eles estão no meio dos parágrafos, é um discurso bem indireto. E a gente sente uma certa opressão, porque ao mesmo tempo que a gente acompanha a fala do narrador, de repente a gente ouve a fala da Zuma ou então do Mariano. Fica tudo aquela confusão, ou seja, pelo texto o escritor consegue passar para a gente que ali há um clima de certa opressão, digamos assim, dentro daquele clima de família que na verdade não é lá muito bem ajambrado, digamos assim. E na verdade são poucos escritores que realmente fazem isso, né? Passar, modificando a escrita, passar para os leitores um contexto diferente de outras histórias que ele tem apresentado. Muito bom isso mesmo, aqui do Julio Cortázar, o que faz o texto ficar bastante interessante. Se ele fosse uma pegada tradicional, com discurso ali direto, parágrafo, travessão, a fala do personagem, termina um parágrafo, começa outro, ficaria uma coisa normal demais. Essa mudança faz com que a gente fique um pouco incomodado. Sutil, mas funciona. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, se a menininha não serviu para fazer com que esse casal se acerte, o que vai fazer então? Pois é, aí que o texto fica completamente maluco, que fica também sensacional. Sim, há um evento aqui misterioso, um vulto que começa a aparecer ali depois de uma certa hora da noite. Claro que eu não vou poder dizer para vocês nada a respeito disso, porque é exatamente a melhor coisa que tem aqui nesse conto do Cortázar. É simplesmente muito bom o que acontece, é uma coisa completamente maluca mesmo. Não tem outra palavra para dizer isso. E aí a gente pode lembrar de uma coisa, tradição da literatura argentina, de bons escritores de literatura fantástica. Eu não esperava encontrar isso aqui nos textos do Cortázar. Com certeza não, e eu me surpreendi bastante quando percebi que esse texto era justamente isso. Um conto fantástico. Por causa de um elemento bastante curioso. Enfim, e diante dessa coisa estranha que aparece ali, um certo vulto que começa a atrapalhar o bom andamento ali da casa, é que sim, a história começa a se transformar. Mas eu posso dizer para vocês um pequeno spoiler que na verdade não muda muita coisa. Claro que daqui em diante eu não posso dizer mais nada, porque realmente senão estraga a experiência de leitura desse conto, que sim eu considero fundamental, acho que para ler aqui dentro desse pequeno livro. Por enquanto, a quarta história é a melhor de todas até agora. Mas eu ainda quero falar algumas coisinhas, então eu vou ter que abusar aqui do recurso que começa aqui a partir de 2020 dentro do projeto Contos do Meio Dia, que é a sessão spoiler. Ou seja, a partir de agora eu vou falar algumas coisitas e realmente, se você souber, matou o texto, aí talvez perca a graça de ser lido. Portanto, eu não vou ficar chateado se você abandonar o vídeo agora. Mas claro que eu deixo aqui este minuto onde eu paro de dar spoilers e aí sim eu termino a minha análise e atribuo uma nota para esse texto do escritor argentino. Espero que você possa pular para lá e não termine apenas o vídeo. Tem novidade lá no final do vídeo também. Mas enfim, tá avisado, agora começa os spoilers. Ok, então qual é a coisa fantástica que temos aqui nesse conto? Sim, a presença, o vulto misterioso, na verdade, depois de muito tempo, né, demora para ser revelado, então tem uma grande tensão que é criada aqui também, que é muito bom mesmo. Mas enfim, na verdade talvez não fosse nada demais, é apenas um cavalo. Pois é, um cavalo que está do lado de fora da casa e fica rondando, fazendo um monte de barulho. E claro, a Zuma fica completamente apavorada, achando que o animal vai entrar ali dentro.
É uma coisa curiosa, o Mariano também fica completamente desconfortável, fica à mercê, né? Ele não tem como se defender. Realmente o animal faz muito barulho, derruba coisas, empurra outras coisitas ali. Todo mundo acha, todo mundo, os dois, né? O casal acha que realmente o cavalo vai entrar pela janela, quebrar um vidraço, enfim, fazer um estrago. Coisa curiosa, nenhum dos dois fica lembrando da menininha que está lá dormindo já, né? Essa situação acontece à noite, o que deixa tudo mais tenso ainda. É curioso como eles esquecem da menina. Mas também, aliás, o resto eu nem vou dar mais spoiler, porque se você entrou aqui pensando que ia encontrar todos os spoilers possíveis, eu não vou dizer na verdade todos, porque o final da história é um pouquinho mais além e também é mais interessante ainda, mesmo depois que tem essa aparição fantástica. Mas o que eu quero dizer para vocês, para poder usar esse pequeno spoiler para continuar a análise, é que é uma coisa curiosa que eu tive a sensação depois da leitura, na verdade. Tipo, esse casal passa por dificuldades. Digamos que então veio magicamente, né, podemos considerar, porque foi repentina esse pedido do Florencio em cuidar da menininha. Eles não esperavam por isso. E a gente pode pensar, puxa, esse casal tá lá, não se comunicando mais, aquela rotina, aquele tédio absoluto. Lembra que no começo da história, Zuma estava com os olhos cheios de lágrimas, Mariano estava afastado. Enfim, eles não estão bem. Talvez tivessem brigado? Acho que não. Mas o que importa é que sim, talvez a presença da menina pudesse transformar tudo. Só que, como a gente sabe, no decorrer do texto, não influencia nada. Eles ficam um pouco felizes, claro, pela relação natural dos adultos para com as crianças, mas não muda. Eles não têm aquela ideia de vamos ter um filho? Não, não acontece isso. Então, o que eu pensei depois foi tipo, digamos que um certo Deus poderoso quis mandar uma criança ali, de repente, pumba, de uma maneira mágica, vou transformar esses dois pobres coitados, né? Então vou mandar uma criancinha bem fofa para eles ficarem com aquela vontade de fazerem uma igualzinho. Só que não funciona. Aí esse Deus todo poderoso fica mortalmente zangado, né? Ah é? Não toparam essa minha oferta de bondade? Então vou fazer pior. Vou mandar uma coisa completamente assombrosa para vocês. Vamos ver se vocês acordam agora. E, bom, aí eu não posso dizer, né? Porque eu vou deixar um pouquinho também para vocês lerem esse texto que é sensacional. Sim, esse conto de Julio Cortázar é muito bom, eu recomendo bastante. Aliás, só por causa desse pequeno texto aqui, realmente é bem curtinho. Ele funciona bastante em comparação com os outros textos. Nossa, é sensacional. É um texto completamente amarrado, não tem gordura nenhuma, ele funciona muito. A questão de ser um texto de literatura fantástica não atrapalha em nada, mesmo para quem gosta de uma história com começo, meio e fim, como é o meu caso principalmente, não tem problema, que essa história aqui é um mistério, que talvez para muita gente não chegue a lugar nenhum. E de fato, talvez não chegue em lugar nenhum, mas a tensão que ela provoca é muito bom, isso já vale completamente esse texto e eu recomendo. Pode adquirir esse livrinho aqui, apenas 8 histórias, mas só esse aqui, Verão, já vale a pena a compra. Portanto, até vou deixar, fazer meu jabazinho, né? Aqui na descrição do vídeo, o link para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você se vale do meu link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, agora, não quero dar mais detalhes a respeito dessa história, porque eu quero realmente que vocês leiam, que é muito bom. Eu fiquei surpreso realmente de ter encontrado uma história sensacional aqui dentro e fora do padrão que estava aqui antes. Portanto, para Verão, escrito por Julio Cortázar, eu atribuo, claro, fácil, 5 asteriscos. Um conto sensacional que com certeza deve estar nos melhores do ano lá no final. E sim, agora eu fiquei super animado aqui com essa coletânea de Julio Cortázar. Espero que as próximas histórias sejam assim também impactantes, mesmo que até voltem para o esquema antigo que a gente já estava acostumado por aqui. Mas enfim, vamos conferir semana que vem, na terça-feira seguinte. Mas, falando em dias da semana, amanhã temos a quarta, onde temos uma estreia aqui, a nova coletânea para as quartas-feiras. Vamos começar então com uma nova coletânea de Monteiro Lobato. Sim, dessa vez é Negrinha, uma das obras mais conhecidas desse autor brasileiro. Portanto, para as próximas 17 quartas-feiras, teremos as resenhas individuais de cada uma das pequenas histórias aqui contidas. Sim,
Começando primeiro com Negrinha? Não, porque é o primeiro texto. Na verdade, eu vou pular um pouquinho, vou deixar para a última leitura, porque eu já fiz análise 2 vezes desse conto, também sensacional, do Monteiro Lobato. Negrinha é muito bom. Quem não leu, leia, com certeza. Aliás, eu também já recomendo. Pode comprar esse livro aqui, eu garanto de antemão, sem ter lido as outras histórias, só li Negrinha dele, que com certeza ele vai ter a mesma qualidade de Urupês que eu li ano retrasado, ou foi no ano passado, agora não me lembro, mas enfim, vai aparecer aqui em cima o link da primeira resenha que teve lá em Urupês, que também já estava, claro, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Mas enfim, conto com a presença de vocês para as resenhas individuais de cada uma das pequenas histórias de Negrinha a partir de amanhã e nas próximas quartas-feiras. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas aqui desse começo de 2020 do projeto Contos do Meio-Dia. E